Bom, nessa quarta parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a estequiometria das reações e a partir, né, de cálculos feitos a partir de equações balanceadas. Então, essas relações numa equação balanceada são relações em mol. Em uma equação química balanceada, os coeficientes estequiométricos indicam a proporção em mol entre todas as substâncias dos reagentes e dos produtos da reação. Então, quando a gente vê uma equação escrita, as substâncias dos reagentes, elas vêm antes da seta. Essa seta indica que eles se transformam e os produtos são indicados depois da seta. O sinal de mais, ele intercala o símbolo das substâncias que estão se interagindo. Então, neste caso, a gente tem o magnésio é um metal, ele reage com ácido clorídrico. O ácido clorídrico aqui, né, estaria em solução aquosa, eu não representei aos estados físicos, formando cloreto de magnésio, que é um sal que se forma dissolvido em água, e formando o gás hidrogênio, que é muito perceptível essa reação, porque esse sólido imerso numa solução, né, a gente vai poder observar a efervescência pela formação desse hidrogênio. Porém, essa equação química ela ainda não nos informa, né, um aspecto extremamente importante, que são as relações quantitativas entre essas substâncias. Então, se a gente olhar, né, e aplicar aqui a lei de conservação das massas, a gente sabe que todos os átomos presentes no reagente têm que estar no produto também. Então, o magnésio, eu tenho um átomo de magnésio aqui no reagente, um átomo no produto. O hidrogênio, porém, olha, eu tenho um aqui na substância composta HCl e eu tenho dois átomos na substância simples hidrogênio. Então, eu vou precisar multiplicar por 2 para que eu tenha, né, 2 moléculas de HCl. Ao multiplicar por 2, eu passo a ter, então, ter 2 hidrogênios, mas eu modifico também a quantidade de cloro. Então, 2 vezes 1, eu passo a ter 2 cloros aqui também. O que já torna, então, olha, a quantidade de cloro balanceada na minha equação. Tratar partícula a partícula, a gente já viu que não faz mais sentido. Então, a leitura que a gente faz, ao invés de, como eu falei agora, né, um átomo com uma molécula, tá? Nós vamos ter 1 mol de magnésio, reage com 2 mols de HCl, formando 1 mol do cloreto de magnésio e 1 mol do hidrogênio. Esse aí é que a gente está, então, representado nessa tabela, a proporção em mol nas quais, né, essas substâncias interagem para formar os produtos. Nota que os produtos também, né, eles têm essa proporção indicada. Então, vamos fazer alguns exercícios baseados nessa equação balanceada. Calcule a quantidade de matéria de hidrogênio que é formada quando 2 mols de magnésio reagem completamente. Perguntar quantidade de matéria é perguntar qual é a quantidade em mols? Então, a unidade do Sistema Internacional de Unidades para a quantidade de matéria é o mol. Se nós retornarmos na equação, né, ou na tabela, que já está com os coeficientes dessas substâncias da equação, a gente vê que ele está pedindo para relacionar a quantidade do hidrogênio com a quantidade do magnésio. É 1 para 1. Então, se eu estou consumindo 2 mols de magnésio, eu também vou formar 2 mols de hidrogênio. Agora, se essa minha reação ela não tem um rendimento de 100%, então o rendimento de 100% ele é chamado rendimento teórico. Se nada for dito em contrário, a gente sempre trabalha com esse rendimento teórico. Porém, aqui nós queremos considerar um rendimento de 88%. O número, essa escrita simbologia de 88%, significa 88 para cada 100, ou 88 dividido por 100. Então, para fazer esse cálculo, né, como esse rendimento de 88%, a quantidade do hidrogênio formada corresponde, então, a 88% do valor teórico. Eu vou, então, o N seria essa quantidade que eu quero obter do hidrogênio, 0,88 vezes 2, 1,76 mols. Esse seria, então, o rendimento, né, a quantidade de hidrogênio para o rendimento de 88% nessa reação. As relações também, elas podem não só serem feitas de mol para mol, mas de mol para massa, ou até de massa por massa.
Então, vamos tomar a mesma equação balanceada que a gente veio trabalhando até agora. Quando a gente consulta a tabela periódica, olha só, a gente consegue calcular a massa de todas essas substâncias. Vamos começar pela substância simples. Um mol de magnésio, se eu olho na tabela periódica, né, os valores das massas atômicas lá vão ser interpretados como valores das massas de 1 mol. Então, a gente vai passar para gramas por mol, né? Quando eu trabalho com essa quantidade de 6 vezes 10 a 23 partículas, se lembram? A gente transforma a unidade de massa atômica em mol. Então, aqui nós vamos trabalhar com o grama, transforma a unidade de massa atômica em grama. Então, aqui a gente vai passar a trabalhar o grama por mol. Então, aqui o magnésio, 24,305 gramas corresponde a 1 mol de magnésio. Consultei direto na tabela periódica. Tá? O hidrogênio, 1 mol de hidrogênio, na tabela periódica, a gente olha os átomos. Então, para um átomo de hidrogênio, 1,008 gramas por mol. Portanto, a molécula de hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio, eu multiplico por 2. Agora, eu tenho 2 substâncias compostas também nessa minha reação. Então, eu preciso calcular a massa molar dessas substâncias. Para o HCl, então, eu somo a massa do hidrogênio com a massa do cloro. Então, eu obtenho 36,458 gramas por mol, é a massa molar do HCl. E para o cloreto de magnésio, eu pego a massa do magnésio, multiplico a massa do cloro por 2, então primeiro opero o produto para depois realizar essa soma, né? E eu tenho então que a massa molar do cloreto de magnésio é 95,21 gramas por mol. Na equação, olha só, na proporção da minha equação, eu não tenho reagindo 1 mol de HCl, eu tenho 2. Então, a proporção em massa é a massa correspondente a 1 mol de magnésio, reage completamente com a massa correspondente a 2 mols de HCl. Então, foi necessário multiplicar por 2 para que eu estabeleça a proporção em massa aqui. Já o cloreto de magnésio, né, na equação trabalha com 1 mol mesmo, então é a própria massa molar dele que vai estar escrita aqui para a gente, certo? Bom, então vamos começar a fazer exercícios com isso. Calcule a quantidade de matéria de hidrogênio que é formada quando 0,9 gramas de magnésio com 80% de pureza reagem completamente. Então, ó, se eu peço a quantidade de matéria do hidrogênio, eu estou pedindo mol, mas o meu dado veio com uma massa de magnésio. Além disso, está me informando, né, que o pedacinho de magnésio que eu tenho, em alguma outra situação já foi determinada essa pureza, está me dizendo que aquele sólidozinho, apenas 80% do que eu tenho ali, que é o que eu efetivamente consigo levar para a balança pesar, né, é o pedacinho. Porém, 80% desse pedacinho que pesou 0,9 gramas, só 80% é que é magnésio efetivamente. Então, o que eu vou ter aqui? Olha só. A proporção que é pedida para mim é quantidade de matéria de hidrogênio, então aqui eu não preciso nem calcular a massa do hidrogênio, tá? E a massa de magnésio. Para relacionar isso, então, eu teria que transformar 1 mol do magnésio em massa. A gente já fez isso na tabela anterior, mas vamos imaginar que a gente esteja começando esse problema aí do zero, né? Então, o magnésio, eu tenho 0,9 gramas, porém, ele é só 80% puro. Então, na realidade, de magnésio mesmo, eu tenho 0,72 gramas na minha amostra. Para eu poder fazer essa relação, eu poderia pegar 0,72 gramas, né? Desculpa, 24,305 gramas forma 1 mol de hidrogênio, 0,72 gramas forma um X. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui também, uma outra forma de pensar é, eu pego a massa do magnésio e transformo a massa do magnésio em mol de magnésio. Então, 0,72 gramas dividido por 24,305 gramas por mol, eu tenho 0,0296 mols de magnésio. Porém, ele reage, olha, na proporção de 1 para 1 do hidrogênio. Então, ao calcular o quanto os 0,72 gramas valem em mol, eu já estou achando também a quantidade em mol do hidrogênio formada. Aqui a gente vai querer, né, calcule a massa de ácido clorídrico necessária para reagir completamente com 100 miligramas de magnésio. Então, agora a gente
precisou desse valor aqui. Aqui eu repeti a tabela anterior, mas a rigor, se a gente quer relacionar a massa de duas substâncias, basta que a gente faça o cálculo para elas. Então, 1 mol do magnésio são 24,305 gramas de magnésio. 2 mols do ácido clorídrico são 72, né, 9 gramas desse ácido clorídrico. Eu quero calcular a massa do ácido necessária para reagir com 100 miligramas do magnésio. Aí aqui a gente precisa ter muita atenção nesses problemas, gente, na questão das unidades, tá? Então ali, olha só, 100 miligramas é 100 vezes 10 a menos 3. O mili é a unidade de 1 milésimo, 1 sobre 1000. 1 sobre 10 a 3 é 10 a menos 3. Passei o 100 para a mesma notação de potência de 10, então 10 a 2 vezes 10 a menos 3, eu conservo a base, e eu somo os expoentes, que eu estou multiplicando a potência de 10. Então, 2 menos 3 dá menos 1. 10 elevado a menos 1 é 0,1 grama. Então, é com esse valor em gramas que eu vou trabalhar. Aí eu pergunto, olha, qual a massa de ácido clorídrico que reage com 0,1 gramas de magnésio? Eu não sei, mas pela minha tabela, eu sei que se eu tenho 72,9 gramas do ácido clorídrico, ele reage completamente com 24,305 gramas do magnésio. Então, para fazer essa operação, olha, passa o 72,9 ácido clorídrico para multiplicar no primeiro membro aqui e divido depois pela massa do magnésio, obtendo o valor, então, de 0,30 gramas de HCl. Bom, aí daqui a pouco depois eu volto, né, para a gente continuar com outros problemas. Eu estou preferindo fazer vídeos um pouquinho menores.